A palavra de Deus diz lá no livro de Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, de poder, ou outras traduções falam de fortaleza, amor e moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. Quando a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza, está dizendo que o Espírito Santo nos dá coragem. Exatamente a palavra fortaleza, a fortaleza é uma das chamadas 4 virtudes cardeais, que são virtudes necessárias para você construir uma vida boa. Sem essas virtudes, você não constrói um projeto de felicidade. Está falando que Deus nos dá espírito de coragem, espírito de fortaleza. E a fortaleza é aquela virtude que nos ajuda a lidar com o medo. O medo é uma realidade na nossa vida, o medo é uma realidade humana. Todos nós sentimos medo. Agora, eu posso ter duas posturas diante do medo. Ou eu cedo ao medo, deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer, porque eu estou com medo, e sucumbo ao medo, cedo ao medo. Ou eu enfrento o medo e realizo aquilo que eu sou chamado a fazer, mesmo diante daquele medo que eu estou sentindo. A coragem é essa firme disposição que uma pessoa tem de enfrentar o medo para realizar os seus projetos, para realizar as coisas que ele tem que realizar para construir a sua vida. Porque no caminho da construção de um projeto de vida, no caminho da construção de qualquer projeto existencial, vão aparecer muitos obstáculos que vão trazer medo. E cabe a coragem é essa firme disposição de não ceder diante dessas situações para poder realizar o projeto de vida. E nós podemos pegar, por exemplo, o exemplo de um bombeiro. Né? O bombeiro é uma pessoa que, na sua profissão, tem que enfrentar o medo. E para ele enfrentar, porque uma casa pegando fogo, um prédio pegando fogo, é algo que normalmente afasta as pessoas daquele lugar. O bombeiro ele é obrigado a ir na direção do perigo para enfrentar aquela situação, para poder debelar o fogo. A situação do bombeiro é uma situação que mostra que muitas vezes no caminho da realização de uma profissão, no caminho da realização da vida, eu vou enfrentar situações como essa. Claro que não, talvez nessa perspectiva, não na mesma perspectiva do bombeiro, mas analogicamente, eu vou ter que passar por momentos de enfrentamento, e a coragem é a firme disposição de não ceder diante do medo que a vida traz, que os desafios da vida trazem, para poder realizar um projeto, para poder realizar algo na vida. É impossível, sem esse pilar, sem essa coluna, você construir um projeto de felicidade. Porque se eu começo a ceder diante do medo, se eu começo a me acovardar diante do medo, é impossível ser feliz. A coragem é o desenvolvimento dessa virtude que eu adquiro. Como é que eu adquiro coragem? Nós só conseguimos adquirir coragem enfrentando todas as vezes que aparece o medo. Às vezes é muito pesado enfrentar uma situação, mas aos poucos, por exemplo, falar em público, às vezes você é obrigado a falar em público. Isso dá medo. Falar em público dá medo. E a maneira de você vencer esse medo é fazendo isso repetidas vezes. No começo traz um sofrimento, no começo traz uma dor, o enfrentamento de uma situação difícil. Mas é pela repetição dessa ação que, com o tempo, eu vou treinando o meu ser, eu vou treinando a minha alma, o meu coração e os meus sentimentos para poder enfrentar essa situação. Um soldado, por exemplo, ele não vai para a guerra de um dia para o outro. Ele passa por todo um treinamento em que ele tem que enfrentar diversas situações que vão, de uma certa forma, preparando os seus sentimentos para que ele, diante do perigo, ele não corra, ele não fuja do perigo, porque é essa a vontade que dá. Nós, quando enfrentamos o perigo, nós, como é que eu posso dizer? Nós temos a tendência de recuar. Eu vi uma vez um treinamento, uma experiência que um treinador desses de coach fez com um grupo. Ele chegou para um grupo de
jogadores de futebol americanos, vocês vão passar por esse bosque aqui, vocês vão ter que... o treinamento de vocês é chegar do outro lado, só tenham cuidado, porque tem alguns animais ferozes ali, mas normalmente eles estão distantes do lugar que vocês estão, então pode ir tranquilo, mas se vocês ouvirem barulho, vocês corram, porque pode ser animal feroz. E aí, quando eles ouviram o barulho, eles saíram em disparada de medo. Aí eles pegaram um outro grupo, que é um grupo treinado para o perigo, que era um grupo da SWAT americana, e fizeram o mesmo teste. E quando esse grupo ouviu o barulho, eles pararam em posição de combate, porque eles estavam treinados a enfrentar o perigo. Eles pararam em posição de combate, enquanto os jogadores de futebol americano enormes, fortes, saíram correndo de medo, aqueles que estavam treinados se prepararam em posição de combate. Isso mostra que a coragem se adquire com o treinamento, a coragem se adquire enfrentando as situações de medo, pouco a pouco, até aprender a superá-las. Treine o teu coração, não fuja dos desafios. Esse é o conselho da coragem, esse é o conselho da fortaleza. Pense e creia. E no próximo Pense e Creia, nós daremos sequência, né, aos nossos episódios e estaremos respondendo a pergunta que você vê na tela. Deus te abençoe.